Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa maratona rumo às eleições municipais de 2020. Hoje, sabadão, dia 29/8, a gente está aqui gravando o segundo vídeo, dessa vez para tratar um pouco sobre as convenções partidárias, tá? Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de agradecer, de coração mesmo, todas as pessoas que curtiram, compartilharam o primeiro vídeo. A ideia aqui é simplesmente disseminar o conteúdo, possibilitar que as pessoas tenham acesso, tá? Não tem nenhuma referência à mídia social, nada disso. Eu sou simplesmente um advogado que resolvi compartilhar aí com clientes e amigos algumas informações, tá? Via mídia social. Então, muito obrigado a todos, e esse é mais um vídeo. Se vocês tiverem a possibilidade de compartilhar, de encaminhar as pessoas que tenham relação com o tema, eu fico desde já grato. Então vamos lá. Desde a publicação do último vídeo, eu tenho recebido via direct, e-mails, tal, muito questionamento mesmo, principalmente dos núcleos partidários municipais. Ainda existe muita dúvida em relação à realização das convenções partidárias. E qual é o grande problema? A data para a realização dessas convenções já começa agora, como eu falei no primeiro vídeo. As convenções têm que ser realizadas entre o dia 31/8 e 16/9, 16 de setembro. Então, já na semana que vem, alguns partidos já publicaram suas convocações, já vão realizar suas convenções, mas os diretórios municipais ainda estão tateando essa operação, como é que eles vão realizar. Então vamos lá, para a gente pegar todo o histórico dessas discussões causadas principalmente em razão da pandemia, a gente tem que voltar lá atrás. Por quê? Desde o mês de maio, o TSE já havia se posicionado sobre a possibilidade dos partidos realizarem suas convenções por meio da utilização de ferramentas eletrônicas, né? Esse foi inclusive o termo utilizado na manifestação do TSE. Quem tiver interesse, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Eu estou publicando também no YouTube a pedido das pessoas. Na descrição dos vídeos eu vou deixar aqui os links de acesso a cada norma dessa ou cada ato desse que eu citar para vocês, beleza? Então, uma consulta feita pelo deputado federal Célio Studart, o TSE falou o seguinte: reconheceu a autonomia partidária, né, que isso é uma previsão constitucional, inclusive, não há intervenção estatal dentro das agremiações. No entanto, tendo em vista que essas agremiações fazem parte de um processo maior, de um processo democrático, que há regulamentação, existem princípios e regramentos que eles precisam seguir. Então, o que é que o TSE falou? A consulta do deputado se baseou em 4 perguntas, mas resumindo, para a gente não tratar do documento como um todo. Qual foi a questão base? As convenções partidárias podem ser realizadas com apoio de tecnologia? Por que isso? Porque a pandemia causou um isolamento social, os órgãos sanitários recomendaram o isolamento, e na maioria dos municípios, e essa foi a base da maioria das consultas que eu recebi, diversos municípios estão em estado de emergência e, portanto, não permitem aglomerações, não permitem a realização de eventos com mais de 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. E nós estamos acostumados a ver as convenções partidárias são verdadeiras festas, né? Com um grande número de pessoas, um evento social, uma coisa que tem apelo social, enfim. Então, com a pandemia, isso não será possível. Então, o TSE falou o seguinte: olha, analisando a legislação que trata das convenções partidárias, e aí eu vou dizer para vocês aqui, a previsão está na Lei das Eleições, artigos 7º e 8º, não há nenhuma vedação para que as convenções sejam realizadas de modo virtual. A legislação não trata. Então, como a legalidade aplicada a esse caso é uma legalidade privada, ou seja, aquilo que não é vedado é permitido, o TSE entendeu o seguinte: ok, vocês podem fazer as convenções utilizando mecanismos de tecnologia. Ok. A segunda pergunta que o deputado fez foi o seguinte: tudo bem, mas qual mecanismo eu vou usar? E aí mais uma dificuldade dos diretórios. Por quê? O TSE disse o seguinte: olha, você pode usar qualquer mecanismo, desde que
seja possível comprovar a veracidade daqueles atos e seja passível de fiscalização. Mais na frente a gente vai ver por que isso. Então hoje a gente sabe, quem está mais ligado à questão de tecnologia, a gente tem o Zoom, que se difundiu bastante, tem o Teams da Microsoft e outras ferramentas. Qual é a grande questão? Em municípios pequenos, você tem uma restrição, primeiro, de acesso à internet. Diversos pré-candidatos que efetivamente vão participar das convenções são da zona rural. Então, não tem acesso à internet ou dificuldade de acesso. Segundo, não dominam as ferramentas. E isso pode ser um grande dificultador. E o TSE ainda falou o seguinte, olha, você pode fazer utilizando ferramentas eletrônicas e apoio de tecnologia, mas você precisa respeitar o seguinte, primeiro, suas normas estatutárias, segundo, a democracia interna do partido, terceiro, isonomia. Então, os diretórios municipais vão ter que enfrentar essa demanda que é específica, cada um vai ter que tratar ao seu modo, observando essas três premissas, esses três pilares que foram divulgados pelo TSE. Então, normas estatutárias, democracia interna e isonomia. Como eles vão fazer isso, cada diretório vai ter que pensar, tá? Então, essa é a regra geral. E, por fim, essa manifestação do TSE, lá de maio, lembre que foi de maio isso, disse o seguinte, porque toda convenção partidária precisa gerar uma ata, essa ata precisa ser registrada no TSE e precisa ser publicada. Tá? Isso é previsão legal da 9.504, que é a lei das eleições. E nessa manifestação o TSE falou o seguinte, é preciso regulamentar esse registro da ata, porque você acompanha a ata, o registro de presença, e como é que você vai fazer isso usando ferramentas ferramentas eletrônicas e mídia eletrônica, não sei. Então, diante disso, criou-se um alvoroço e aí o próprio TSE se debruçou sobre o assunto e no dia, deixa eu passar exatamente para vocês aqui, no dia 2 de julho, o TSE publicou a resolução 23623, que tratou exatamente da certificação ou da autenticidade, melhor dizendo, das atas das convenções partidárias. Tá? Essa resolução reafirma a possibilidade dos partidos realizarem convenções partidárias por meio de tecnologia e diz o seguinte, a sua ata você vai registrar no meu sistema, o sistema do TSE, que é o Candex, e isso por si só já vai servir como publicidade oficial da ata, tá certo? E para que você me comprove a lista de presença, eu vou te dar 4 opções. Então, os partidos têm 4 opções para fazer a comprovação da lista de presença. Então, eles colocam aqui no artigo 5º dessa resolução, tá certo? Assinatura eletrônica, nas modalidades simples, avançada e qualificada, que é uma coisa que eu acho que está muito distante da realidade dos diretórios municipais. Registro de áudio e vídeo, ou seja, você pode fazer uma chamada, você pode registrar. As ferramentas hoje já permitem isso, a maioria delas pelo menos. Qualquer mecanismo ou aplicação, além do previsto no licenciamento, que permita, de forma inequívoca, a efetiva identificação dos presentes. Né? Deixou uma norma aqui em aberto, não sei como é que isso pode ser feito. Ou a coleta presencial das assinaturas. A gente sabe que esse último é improvável, porque não vai ser possível a aglomeração. E você colher assinaturas posteriormente à realização do evento não é o procedimento mais adequado. Tá? Então, eu acho que a forma vai ser gravar as convenções que vão ser realizadas de forma virtual, tentar fazer durante a convenção alguma espécie de chamada para você identificar os que estão presentes e deixar esse registro guardado, porque isso pode ser auditado, pode ser fiscalizado pelo TSE a qualquer momento. Beleza? Logo em seguida, a publicação dessa resolução, no dia 3/7, vejam só, um dia depois da regulamentação pelo TSE, a gente já sabe, que eu falei no primeiro vídeo, houve a promulgação da emenda constitucional 107, certo? E essa emenda, ela apenas ratificou o que já tinha sido disciplinado pelo TSE
e alterou, na verdade, alterou também a data da realização das convenções. Então, como eu falei no começo do vídeo, as convenções têm que ser realizadas entre o dia 31/8 e 16/9. A emenda constitucional estabeleceu isso e disse mais, porque na redação original do artigo 7º da Lei 9.504, ele diz o seguinte: as convenções têm que ser realizadas de acordo com as normas estatutárias, e o TSE também disse isso tanto na consulta como na resolução, ou, não havendo disposição no Estatuto, o Diretório Nacional tem que publicar 180 dias antes as normas, as regras para a realização das convenções. E a emenda constitucional disse o seguinte, vou ler aqui para vocês para ficar muito claro: os partidos políticos ficarão autorizados a realizar, por meio virtual, independente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha dos candidatos e a formalização das coligações. Então, a emenda constitucional acabou com essa discussão. Se não tiver norma no Estatuto, e mesmo sem ter previsão do Diretório Nacional, as convenções podem ser realizadas por meio virtual. Então, isso ficou pacificado. Deixa eu fazer só um parêntese para vocês aqui. Muitas pessoas já sabem, mas com uma ideia de difundir conteúdo, não é mais permitido a realização de coligações para as eleições proporcionais. Ou seja, para vereadores não há mais a figura da coligação. Apenas para a eleição majoritária, para prefeito. Então isso também é decidido no momento da convenção. Beleza? E por fim, né, agora já esse mês, o TSE publicou mais uma resolução, a 23.624, que na verdade fez deu um freio de arrumação nas normas, nas resoluções, e terminou coordenando todas as datas de acordo com aquilo que foi definido pela Emenda Constitucional 107. Então, ratificou mais uma vez a possibilidade da realização das convenções por meio virtual, a independência de previsão no estatuto do partido, e botou uma pá de cal nessa discussão. Então, cada diretório, cada partido vai ter que ver a forma que lhe convém, ou a melhor forma de realizar essas convenções, que já começam, como eu falei, no dia 31. Observando basicamente aquilo que foi dito na consulta respondida pelo TSE, que é norma estatutária, que a gente viu depois que as normas subsequentes extinguiram essa obrigação, mesmo sem ter previsão estatutária, pode ser feito, a convenção pode ser feita, que se observe a democracia interna do partido e que se observe a isonomia. Então, o que me preocupa, basicamente, a maioria das consultas que eu recebi é a dificuldade de operacionalizar isso nos diretórios municipais, né, nos municípios menores, onde há uma carência de suporte tecnológico, onde há uma carência de conhecimento. Então, como é que esses princípios, essas bases, essas referências serão observadas? A gente não sabe. Muita gente ainda está se programando, ainda está pensando como fazer, em que pese já tenham publicado as convocações das convenções, mas eu acho que é possível a gente disseminar essas ferramentas, é possível os diretórios municipais realizarem as convenções com base nisso que foi orientado pelo TSE. Beleza? Eu vou tentar colocar para vocês aqui todos os links das normas que eu citei aqui, a Lei 9.504, a consulta do deputado Célio Studart, a Resolução 23.623, a Emenda Constitucional 107 e a Resolução 23.624. Beleza? Espero ter contribuído aí mais um pouco com o conhecimento de todos. Peço mais uma vez que, se puderem, compartilhem, comentem, enviem aí para as pessoas da área que têm interesse nesse assunto. E logo mais a gente solta mais um vídeo, beleza? Um grande abraço a todos e um bom final de semana.